Então, pessoal, dando aí continuidade, né, às nossas revisões aí relacionadas aos assuntos sobre evolução, tá certo? De acordo aí com as teorias evolucionistas, a gente vai revisar né, que eu acho importante, porque eu percebo aí que para alguns alunos se torna um pouco mais complexo e a gente vai tentar aqui tornar isso mais fácil, né? Que é uma parte aí que trata daquilo que se chama de evidências da evolução. O que são evidências? Evidências são provas, né? E por que a gente precisa de provas? Ora, o que é que a evolução estuda? Por exemplo, né, as transformações, as modificações, né, que os seres vivos eles vão sofrendo ao longo do tempo. Inclusive, no estudo da evolução, a gente consegue compreender que, por exemplo, espécies que existiram hoje, talvez elas vieram no passado de um único ancestral, de uma única espécie, né? Em outras palavras, quando a gente estuda o processo evolutivo, a gente começa a compreender que uma espécie do passado deu origem a outras espécies, inclusive algumas espécies que temos hoje. E que talvez, certamente, as espécies de hoje, à medida que o processo evolutivo avance, elas poderão originar no futuro outras espécies. Mas a gente não pode estudar e querer compreender isso apenas achando, né, no campo aí do achismo. Mas a gente precisa de provas, a gente precisa de evidências, que, por exemplo, uma espécie X do passado deu origem à espécie W, à espécie Y que nós temos hoje. Tá bom? Então a gente vai, né, revisar aqui algumas evidências relacionadas aí, por exemplo, né, com um processo chamado de homologia, tá certo? E analogia. E no final é importante que a gente consiga compreender se uma coisa ou a outra é ou não uma evidência de evolução. Então a gente vai revisar aqui a homologia, que é um fenômeno, né, através do qual se formaram os órgãos homólogos. A gente vai saber ter órgãos homólogos é uma evidência ou não da evolução, tá certo? Outra coisa, né, pelo fenômeno da analogia, né, que faz com que os indivíduos desenvolvam aí órgãos análogos. Órgãos análogos representam a evidência ou não de evolução. E é isso que eu espero que no final, né, vocês possam compreender se é a homologia, se são os órgãos homólogos uma evidência da evolução, ou se é a analogia ou os órgãos análogos que representam aí evidências de evolução. Então vamos imaginar aqui e a gente vai começando aí a falar da homologia. Aqui estão vendo, né, o nosso mapa mundi aí mostrando aí os vários continentes. E aí vamos imaginar, pessoal, que no continente aqui, continente que nós vivemos, nós tivéssemos aqui essa população desses bichinhos. Estão vendo aí, né? Se é uma população, são bichinhos aí da mesma espécie. Mas vamos supor que por algum motivo, o que é que aconteceu? Esses bichinhos aí, começam aí a se espalhar para vários pontos diferentes aí do nosso planeta, né? Do nosso mundo. E aí uma coisa é lógico, né? Se esses bichinhos se espalharam para vários locais do planeta, eles vão viver em locais que não são iguais, são locais que são diferentes. Então, certamente, pessoal, eles vão passar por processos evolutivos também diferenciados. Por exemplo, se aconteceu uma mutação com o bichinho que está aqui no continente africano, não necessariamente essa mutação vai acontecer, né, nos outros que estão em outros continentes, tá certo? E se uma mutação acontecer aqui, né, e se for uma mutação que gere uma nova característica para os bichinhos que vão viver aqui, essas novas características, né, à medida que eles vão se recombinando geneticamente, cruzando uns com os outros, talvez essa mutação, essa característica gerada pela mutação só fique aqui. Enfim, resumindo a história, nós tínhamos aqui no começo, né, esses bichinhos vivendo todos aqui num único local. E por algum motivo, por vários motivos, eles se espalharam para vários pontos do planeta. Eles se irradiaram, né, como os raios do Sol. Né, são raios que partem do Sol e se espalham para vários outros nas várias direções. Então aqui aconteceu isso com esses bichinhos, né? Vocês viram aqui. Eles representavam uma única espécie que viviam, né, formavam uma única população nesse continente aqui, mas por algum motivo
eles se espalharam aí para vários cantos do planeta. E aí eles vão sofrer, é claro, processos evolutivos também diferenciados, inclusive fazendo com que, em algum momento, eles comecem a acumular diferenças e ficarem realmente diferentes até, quem sabe, originando seres de uma outra espécie. Então, isso que aconteceu é o que nós chamamos de irradiação adaptativa. Irradiar é aquilo, né? Se lembre aí dos raios do Sol. Aqui eu tenho um Sol e os raios do Sol, né, irradiam aí em várias direções, que foi o que aconteceu. Esses bichinhos aqui que nós estamos vendo, no passado todos viviam aqui, no continente, né, sul-americano, digamos assim, né, e compunham uma população, né, de indivíduos, obviamente, de uma mesma espécie. Porém, por algum motivo eles se irradiaram, vocês viram aí, se espalharam para vários pontos do planeta. E aí, é claro, como foram viver em locais diferenciados, certamente eles sofreram, digamos assim, pressões adaptativas diferentes, né? Eles tiveram que se adaptar a locais, a condições diferentes, né? De ambiente, de clima, enfim. Foram viver em locais diferentes, então passaram por processos adaptativos também diferentes. Então aqui nós temos uma irradiação, indivíduos que antes pertenciam à mesma espécie, mas se irradiaram para vários pontos do planeta e cada ponto do planeta, né, eles tiveram que lidar com processos adaptativos diferentes. Por isso, irradiação adaptativa. E aí perceba que por conta disso, ao longo do tempo, né, não é da noite para o dia, ao longo aí de centenas de milhares de anos, eles acabaram acumulando diferenças e quem sabe até evoluindo para espécies diferentes das que existiam aqui no começo. Estão vendo? Então esse processo chamado irradiação adaptativa é o que vai produzir, digamos, um fenômeno chamado de homologia, que a homologia vai ser, né, a formação, o desenvolvimento nesses indivíduos aqui de órgãos homólogos. E aí, o que seriam, na verdade, esses órgãos homólogos? Vejamos aqui, né, repetindo aí o processo, antes nós tínhamos, perceba bem, uma população desses bichinhos aqui. Por que uma população desses bichinhos? Porque nós tínhamos esses bichinhos vivendo todos em no mesmo local e eram da mesma espécie. Por algum motivo, eles começam, né, a se irradiar para vários pontos aí do planeta, para locais diferentes, cada um em cada local passando por processos adaptativos diferenciados. E aí, no final, esses indivíduos acabam de fato se diferenciando e podemos até dizer que evoluindo para novas espécies, né? Espécies diferentes dessa espécie aqui original. E nesse processo é o que pode explicar isso daqui. Por exemplo, aqui nós temos um braço de um ser humano, nós temos aqui uma pata, né? Uma perna aí, né? de um outro animal, por exemplo, de um cachorro. Nós temos aqui a nadadeira de um golfinho, uma baleia, uma asa de um morcego. Mas aí percebam onde é que eu quero chegar. Eu estou mostrando aqui para vocês órgãos de indivíduos que hoje nós sabemos que são de espécies totalmente diferentes. Mas observe aqui a estrutura óssea. Tem algo semelhante. Nos 4 órgãos aqui dessas 4 espécies, esse primeiro osso, que é o que liga o órgão ao corpo, é um osso único. Estão vendo? Um só osso aqui, um só osso aqui, um só osso aqui e um só osso aqui. E percebam que esse osso que eu estou mostrando, ele sempre está ligado a 2 ossos. Perceba que a mesma lógica acontece aqui e acontece aqui. E no final, esses 2 ossos estão ligados a vários ossinhos, que acontece aqui no nosso braço, acontece aqui na pata desse outro animal, acontece aqui na nadadeira desse e acontece aqui na asa desse animal. Resultado, isso é uma coincidência, pessoal? Não, isso não pode ser uma coincidência. Isso é justamente uma evidência, uma prova de que possivelmente todos esses animais aqui que hoje pertencem a espécies aí totalmente diferentes, no passado vieram de um mesmo ancestral. Tanto é que, é claro, os órgãos ficaram diferentes? Ficaram, porque vocês viram que na irradiação adaptativa, os indivíduos de uma única espécie vão viver em locais diferentes e vão passar por processos adaptativos também diferentes.
E aí isso acabou levando com que os órgãos tivessem uma função diferenciada, né? O nosso braço, não precisa dizer para que serve, uma nadadeira para nadar e uma asa para voar. Então veja bem, né? Uma pata talvez para apoiar, mas não tem a mesma função que o nosso braço tem. São órgãos que têm funções diferentes, mas preservaram a mesma estrutura. E se preservaram essa mesma estrutura, né, ao longo do tempo, certamente, isso é uma evidência, isso é uma prova de que os órgãos homólogos, né, que são esses órgãos aqui, com funções diferenciadas, porém com a mesma estrutura, e até se costuma dizer por que eles têm a mesma estrutura, porque eles têm a mesma origem embrionária, ou seja, quando cada um desses indivíduos aqui está no estado de embrião, ainda no seu desenvolvimento embrionário, esses órgãos se desenvolvem, né, seguindo assim o mesmo modelo, né, tendo, portanto, a mesma origem embrionária, tanto é que eles acabam preservando a mesma estrutura. Então, órgãos homólogos, frutos da homologia, né, o que aconteceu por conta de um processo de irradiação adaptativa, isso é para ser considerado uma evidência da evolução. Ou seja, é uma prova de que, por exemplo, esses animais aqui, para os quais a gente analisou aqui os órgãos, né, esses membros deles, que embora com função diferenciada, mas preservaram a mesma estrutura, né, e até hoje eles têm a mesma origem embrionária, isso não é uma coincidência, porque de fato eles vieram do passado, né, no passado eles tiveram um mesmo ancestral, né, comum. Talvez uma única espécie que, pelo processo de irradiação adaptativa, no futuro deu origem a essas espécies diferenciadas, porém, que acabaram ainda preservando nessa mesma estrutura aqui desses órgãos. Então, resumindo a história, órgãos homólogos, a homologia, né, a irradiação adaptativa é o fenômeno, é o processo que leva, né, ao desenvolvimento aí disso que a gente pode dizer que são evidências da evolução, são provas da evolução. Provas, por exemplo, que os quatro aqui, embora hoje espécies totalmente diferentes, tiveram no passado um mesmo ancestral, tá certo? Bom, então a gente vai avançando aqui, né? Nós já tratamos aí da homologia, né, dos órgãos homólogos, frutos de um processo chamado irradiação adaptativa. E agora, né, a gente vai para uma outra situação. Vamos novamente aqui, temos o mapa mundi, né, e o que é que esse mapa mundi vai nos mostrar? Temos um tipo de bichinho vivendo aqui, né, nessa região da Oceania, outro vivendo aqui na região do continente africano, outro no continente sul-americano, lá no norte-americano, outro nessa região aqui mais para a Ásia. E perceba que aqui nós temos, pessoal, indivíduos diferentes. E aí entendam que podem ser indivíduos de espécies diferentes. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Mas vamos supor que as condições, né, ambientais, enfim, as condições na qual esses bichinhos estavam vivendo, obrigou a eles viverem aonde? Irem viver dentro do oceano. Né? Por algum motivo, ao longo do processo evolutivo, estas espécies aí diferentes foram obrigadas a viver no mesmo local, no mesmo ambiente. Pelo que eu estou tentando mostrar aqui, né, no ambiente aquático. E para viver, por exemplo, no ambiente aquático, imagine que você vai ter que ter algumas características, né, algumas estruturas do seu corpo que lhe permitam viver no ambiente aquático. Então, quem foi para aí, certamente é porque tinha essa condição. E aí vamos entender uma coisa lógica. Perceba que eu tinha esses bichinhos aqui, diferentes, de espécies diferentes, porém foram obrigados todos a viverem no ambiente aquático. E perceba que cada um veio de um local aí do mundo, né, e que de cara já ficou claro que eles não tinham um parente evolutivo próximo. Né? Eles não tinham aí, nesse caso, o mesmo ancestral, mas acabaram tendo que viver todos aqui no mesmo ambiente. E aí, com o passar do tempo, né, ao longo do processo evolutivo, como eu falei, isso não acontece da noite para o dia, mas acontece de centenas de milhares de anos, pelo fato, pessoal, de viverem no mesmo ambiente, de terem que convergir. O que é convergir? Ir para o mesmo ponto, né? Digamos, seguir na mesma direção. Como todos foram obrigados pelas condições talvez ambientais aí a viver
em um outro ambiente, e esse outro ambiente era igual para os demais, né? Todos tiveram que convergir para esse mesmo ambiente, a gente diz que eles passaram por um processo chamado de convergência evolutiva. Porque viram, né? Eles estavam em vários locais diferentes do planeta e acabaram tendo que convergir, tendo que ir viver em um mesmo ambiente. Com esse processo aí chamado de convergência evolutiva, isso acaba produzindo, levando a um fenômeno chamado de analogia, que é aquilo que leva ao desenvolvimento dos órgãos análogos. E aí o que seriam esses órgãos análogos? São órgãos, como vocês estão vendo, aqui eu estou mostrando o que? Asas. Porém aqui uma asa de uma ave e aqui uma asa de um inseto, de um artrópode, né? O artrópodo, enfim, asa de um inseto. Perceba que são estruturas aí que, embora tenham a mesma função, porque a asa é feita para voar. Então, tanto a asa das aves ela usa para isso, como as asas do inseto eles também usam para isso, voar. Então, órgãos análogos são órgãos que têm a mesma função. Agora, olha a estrutura. Primeiro, eu já poderia parar bem aqui nesse exemplo. As asas de aves apresentam a estrutura óssea. A asa de morcego não tem isso. Você não vai ter estrutura óssea, não vai ter osso na asa do morcego. Outra coisa aqui, a asa de uma ave a gente encontra penas. Essa estrutura aí chamada penas. Eu não tenho penas nas asas dos insetos. E aí a gente poderia ir mais além, né? Mas enfim, você tem aqui dois órgãos que têm a mesma função, porém a estrutura é totalmente diferente. E por que de fato a estrutura tem que ser totalmente diferente no caso dos órgãos análogos, da analogia? Porque vocês viram, né? Nós tínhamos aqueles bichinhos que vieram de vários locais do planeta, eles não pertenciam a uma mesma espécie, certamente não tinham o mesmo parente evolutivo próximo e acabaram tendo que convergir e ir viver no mesmo ambiente. Como eles teriam que viver no mesmo ambiente, só iria conseguir viver naquele ambiente onde todos estavam indo quem já tivesse, digamos assim, algumas estruturas, alguns órgãos que talvez desempenhassem funções semelhantes. E como esses órgãos, essas estruturas desempenhavam funções semelhantes, de certo eles tinham, né, digamos assim, uma estrutura semelhante em termos de função, né? Em termos de função. Mas a estrutura dos órgãos em si eram completamente diferentes, porque eles vieram de ancestrais diferentes. Então eu não posso dizer que só porque os insetos possuem asas e só porque as aves também possuem asas, evolutivamente são espécies que são muito aparentadas, ou que elas vieram de um mesmo ancestral. Não posso afirmar isso. Porque vocês viram, eu não gosto muito da palavra coincidência, porque na verdade não concordo que exista coincidência, mas aconteceu alguma coisa em algum momento no planeta, né, no mundo, que obrigou alguns indivíduos de espécies diferentes a terem que viver no mesmo ambiente. E vivendo nesse mesmo ambiente, conseguindo ficar lá, se adaptando a esse ambiente, só se adaptou com certeza quem tinha estruturas aí, órgãos semelhantes na função, porém na estrutura completamente diferente. Por isso que órgãos análogos, cuidado aí, que a analogia, que a convergência evolutiva, ela não é considerada uma evidência de evolução. Nós não podemos explicar a evolução tendo como prova, usando como prova, tá certo? Essa história aí dos órgãos análogos, que embora tenham a mesma função, a estrutura deles é totalmente diferente. Tá certo? Então, fica nessa nossa revisão, né, parte 1, digamos assim, sobre as evidências da evolução. Então, o que é prova de evolução em relação ao que nós falamos aqui? Os órgãos homólogos, né, o que surge por um processo chamado de homologia, que é ocasionada pela irradiação adaptativa, né? Processo no qual, né, nós teríamos aí indivíduos de uma mesma espécie, né, vivendo aí, digamos assim, em um mesmo lugar, e que por algum motivo, né, esses indivíduos que eram de uma mesma espécie, que viviam aí em um mesmo lugar, eles acabaram tendo que se espalhar para locais diferentes do planeta, então eles se irradiaram,
e nessa irradiação, cada um em cada local tentou, digamos, conseguir assim a sua adaptação, e com o passar do tempo, ao longo do processo evolutivo, eles foram ficando diferenciados, mas como eles vieram de um mesmo ancestral, eles preservaram estruturas do seu corpo semelhantes, que a gente chama de órgãos homólogos, surgiram por um processo de homologia. E aí sim, então a homologia, os órgãos homólogos, a gente pode dizer que são de fato evidências da evolução, tá certo? Homologia, órgãos homólogos e radiação adaptativa. As três coisas, relacionar ela como uma das evidências do processo de evolução, tá bom?